aumentamos o crédito, que era de 4,2 bilhões em 2002, para 16 bilhões. E acredito que todo mundo sabe que o crédito agrícola, principalmente da agricultura familiar, ele é feito com juros subsidiados. Ele não é o mesmo juro que se cobra para outro tipo de empréstimo, porque ele tem um sentido social. Além disso, eu acho importante, porque nós criamos seguro agrícola para o pequeno agricultor. E é isso que tem sido responsável por uma redução enorme na pobreza no campo e, pelo contrário, pelo aumento imenso da renda. Eu acredito que um dos melhores programas é a compra direta de alimento do agricultor familiar, que é o programa de aquisição de alimentos, que eu vou ampliar. Hoje são em torno de 700 mil agricultores que têm esse benefício de ter a compra. Ele produz e tem quem compre direto. Eu vou ampliar esse programa para mais 500 mil agricultores e, se tiver mais demanda, para mais agricultores. Considero que a agricultura familiar é um elemento fundamental do crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. Esse momento de aumento de preços de alguns alimentos, o arroz, por exemplo, caiu, o feijão aumentou e a carne também, é sazonal. Isso aconteceu em outros momentos no Brasil e imediatamente retoma a sua trajetória. Por isso, inclusive, que a nossa inflação está em torno de 5,1%. Nós conseguimos, e eu vou dar todo o empenho a isso, aumentar a capacidade do agricultor familiar no Brasil de produzir alimentos. Porque nesse pequeno agricultor, está uma das maiores riquezas do Brasil, que é o fato de que a pessoa tem a propriedade e produz o seu alimento. Seu tempo, por favor. Candidato Serra, o senhor de novo toca na tela para selecionar um perguntador. Vamos ver quem é. É do Distrito Federal. O assunto é corrupção. Por favor. Boa noite. Meu nome é Lucas Andrade, eu tenho 24 anos, sou advogado e moro com minha família. Por ser de Brasília, minha família acompanhou, ao longo dos anos, a vida de muitos políticos e servidores. Já vi fortunas se erguerem do nada, fortunas que não seriam compatíveis com salários. Já vi alguns terem os bens confiscados, mas sempre vejo que os dias passam, os escândalos esfriam na mídia, as pessoas continuam ricas e a impunidade prevalece. É triste para um jovem brasileiro conviver com isso. O que fazer para mudar? Muito bom, Lucas. Você tem toda a razão. A corrupção no Brasil chegou em níveis insuportáveis, tanto do ponto de vista de desvio do dinheiro público, que é dinheiro que vem dos impostos que as pessoas pagam, quanto do ponto de vista do amor próprio, da autoestima da sociedade, que se vê comprometida com esses exemplos que se repetem de péssima qualidade na vida pública. Eu creio que o trabalho contra a corrupção começa por fortalecer os órgãos de fiscalização. Quais são? Tribunal de Contas, que no Brasil tem um papel que deve ser reforçado e não simplesmente atacado, como tem acontecido. O Ministério Público, que é outra peça fundamental nisso. Eu me lembro quando fui para o Ministério da Saúde, eu fiz um acordo com o Ministério Público para que os promotores e procuradores viessem para dentro do Ministério para acompanhar tudo que tinha, licitação, etc. Terceiro, a imprensa, né? Que na verdade a imprensa no Brasil é que descobre a grande parte das irregularidades que acontecem. A imprensa não pode ser inibida, não pode ser coibida, não pode ser perseguida, não pode ser pressionada por causa disso. E a justiça, né, que deve ser também fortalecida. E a legislação, porque o que espanta no Brasil não é só o nível de corrupção, é o grau de impunidade. Nós vemos escândalos grandes que aconteceram nos últimos 20 anos, escândalos de grande porte, não ficou ninguém preso. Essa é uma demonstração de que o sistema de punição não está funcionando direito e que a impunidade floresce. Então nós temos que pensar, em primeiro lugar, nesses aspectos. Segundo, o exemplo tem que vir de cima. O chefe de governo, seja prefeito, governador, seja presidente da República, tem que começar dando exemplo, escolhendo bem as suas equipes e punindo quando alguma irregularidade acontecer.
Candidata Dilma, sua réplica. Eu acho essa pergunta muito importante. Vejo que você que mora no Distrito Federal tem essa sensibilidade para essa questão. Eu considero que nos últimos anos, quando nós reforçamos e profissionalizamos a Polícia Federal, nós começamos a ver uma porção de casos de corrupção sendo apurados. E pela primeira vez foram atingidos pessoas de gradação mais elevada. Nós tivemos prisões de empresários, de governadores, e isso resultou, eu acho, num combate à corrupção bastante forte. Por isso eu queria dizer uma coisa, dando esse exemplo da Polícia Federal. Mal feito, você pode ter certeza que em qualquer lugar em que houver ou impunidade ou não houver investigação, ele vai ocorrer. Então, é importante investigar e punir. Você tem de investigar e punir, doa quem doer e atinja quem atingir. E aí a Polícia Federal foi e é um dos maiores instrumentos de apuração de processo de corrupção. A outro elemento fundamental na área do governo federal foi a Controladoria Geral da União. Porque a Controladoria Geral da União, por exemplo, foi responsável pela investigação dos sanguessugas. Não sei se você lembra disso. Ela que investigou, descobriu que havia todo um processo, né, de uso do dinheiro público na área da saúde, tanto é que chamou de sanguessuga a operação, e junto com a Polícia Federal, a CGU denunciou, a Polícia Federal investigou. No Ministério Público é importantíssimo que não haja o engavetador-geral da República, que o procurador, ele tome conhecimento, vá e investigue. Eu considero que é importante que nós façamos uma melhoria na justiça. Perdoe, candidato, o tempo. Agora é o candidato Serra quem triplica. Eu estava dizendo, Lucas, que na questão da corrupção, o exemplo tem que vir de cima. Tem que escolher bem as equipes, né? Tem que ser implacável com quem cometer irregularidade. Não passar a mão na cabeça. Quando o chefe do governo, o presidente, passa a mão na cabeça, ou o governador, ou o prefeito, é terrível. Do ponto de vista do exemplo para a sociedade e também do ponto de vista de que isso aí vai acabar se repetindo, porque as pessoas vão achar que vão estar protegidas quando cometem irregularidades. Evidentemente, todo mundo pode pecar, mas uma boa escolha minimiza os pecados que podem ser cometidos. Essa é uma questão essencial. A Controladoria Geral da República é importante, foi criada pelo Fernando Henrique. Só que eu acho que é um cargo de confiança do presidente. Sendo um cargo de confiança, que pode ser demitido, nomeado, etc., não tem aquela liberdade e aquela independência. E há várias demonstrações nos anos recentes da falta de independência, da tendenciosidade ou até de política eleitoral nessa área. É uma área que não pode comportar política eleitoral, a questão da corrupção. Como atrapalha também os ataques aos órgãos que são responsáveis por fiscalizar, por controlar, enfim, por ser guardiões da causa do bom uso do dinheiro do governo, porque o dinheiro do governo é de todos nós. E olha, tem casos que até hoje estão insepultos, né, que não aconteceu nada. Lembra dossiê dos aloprados, por exemplo, quando foi feito na eleição de 2006. Tinha 1.700.000 que a polícia prendeu, tirou foto, etc. Tal. Ninguém foi condenado, não tem processo, quer dizer, tudo ficou andando. Esse é um mau exemplo, até para diferentes partidos, né? Porque se um fez no passado e não aconteceu nada, a tendência é repetir esse tipo de coisa. Mas eu quero te cumprimentar pela importância da sua pergunta e revelar minha disposição para combater de maneira firme a corrupção. Dilma, por favor, pode tocar o painel. Eu sou rigoroso com o tempo porque a legislação eleitoral nos obriga a encerrar o debate antes da meia-noite. Eu preciso me explicar. Vem do Ceará uma pergunta sobre segurança, Vera Lúcia. Por favor, Vera. Meu nome é Vera Lúcia, moro em Fortaleza, sou costureira, casada e tenho 2 filhas. Minha pergunta é sobre segurança. Já fui assaltada com uma arma na cabeça na porta da minha casa. O ladrão queria levar a bolsa, eu não entreguei e ele só não atirou porque meu irmão chegou gritando. Sei que corri risco, mas isso acontece sempre na minha rua. Aliás, isso não acontece só lá, acontece em Fortaleza,
toda e no Brasil inteiro. O que os senhores poderiam fazer para melhorar essa situação? Vera Lúcia, é verdade, acontece no Brasil inteiro. Uma das coisas graves no Brasil hoje é a questão da segurança pública. Eu tenho um compromisso, Vera Lúcia, eu vou... porque sempre houve um problema. Sempre o governo federal disse, não é comigo, porque é a segurança pública dos estados. Eu não acho isso, não. Eu acho que é tão grave o problema da segurança pública, que a União é obrigada a fazer uma política em cooperação com os estados e os municípios. E isso significa, primeiro, melhorar as polícias civil e militares dos estados. Significa o que nós estamos fazendo, pagando uma bolsa formação, por exemplo, para os policiais, que eu vou manter e expandir. Nós já formamos em torno de 376 mil policiais. Considero que também tem de dar condições para os estados montarem centros de referência, tanto na área da investigação, quanto na área também da perícia criminal. Agora, sobretudo, não pode haver a impunidade. Tem de haver a prisão, a investigação, e eu proponho também a criação de polícias comunitárias, principalmente nos bairros populares, que é onde se concentra a maioria dos crimes de rua. Nos bairros mais ricos se concentra aqueles assaltos e até raptos. Então, as polícias comunitárias seriam locais onde se teria a ação da polícia concentrada e haveria uma fiscalização, né, em que as pessoas poderiam, por exemplo, no seu bairro, você acusa a existência de um assalto. Até a polícia chegar vai 1 ano. Então, o que seria de forma diferente? Seria o seguinte, teria monitoramento, e esse monitoramento naquele quarteirão levaria a polícia a chegar e impedir que essa bolsa fosse roubada. Candidato Serra, por gentileza, sua réplica. Vera Lúcia, boa noite. A questão da segurança pela Constituição cabe principalmente aos estados, mas eu acho que o governo federal deve se jogar nessa luta. Sabe, principalmente em relação a quê? Ao contrabando de armas e de drogas. Sem combater o contrabando de armas e de drogas, o resto é fantasia. A droga entra livremente no Brasil. Tem declarações da Polícia Federal ao comandante militar, o atual, da Amazônia. A droga entrando, ela gera, inclusive, o crack, né? E fomenta o crime, o traficante, o jovem que é viciado e que, se não pagar, num certo momento ele consome tanto que ele não consegue pagar. Se não pagar, morre. Então assalta. E aí o crime se alastra e desgraça, infelicita a vida de muitas famílias. Por isso, eu quero propus organizar o Ministério da Segurança. Porque o crime organizado é cada vez mais nacional. E a segurança, ações da segurança, sempre local. Isso não resolve. Por quê? Porque enquanto a droga estiver entrando e a arma estiver entrando, vindas pelo contrabando, por mais que se adotem outras medidas, elas nunca serão suficientes. Mais ainda, a luta contra o crime deve ser nacional. E o governo federal pode fazer essa coordenação, até para que sejam trocadas boas experiências de estados. Por exemplo, tem estados, como é o caso de quando eu fui governador, que tem um sistema chamado Infocrim, informações sobre o crime, local, hora, frequência. Então a polícia já pode atuar planejadamente. Da mesma maneira, até fotocrim, que você tem a foto das pessoas e você consegue identificar. Tem que fazer um fichário nacional do criminoso para funcionar de verdade, para que alguém que seja pego no estado ou vai pedir documento lá, saiba que é criminoso no outro lugar. Tem que ter essa integração. Por isso eu quero criar o Ministério, para baixar de fato a criminalidade no Brasil, como nós abaixamos no meu estado e alguns abaixaram em outros lugares. Tempo esgotado.